Rádio e Televisão Sistemas Integrados Brasil apresenta. Em cada reflexo, um segredo. Em cada sombra, um eco do que já foi. Quando o passado insiste em retornar, nem o espelho mostra a verdade inteira. Começa agora. Espelho do Fim. Uma novela escrita por Fábio Todero. A primeira manhã verdadeira desde o retorno não veio com sol. Veio com um som. Baixo. Constante. Quase imperceptível. Como o eco de uma respiração feita de vidro. Clara, ou que ainda se reconhecia como Clara, abriu os olhos no centro da sala. O sofá estava em seu lugar. A estante com livros também. O cheiro de café antigo ainda impregnava as cortinas. Mas tudo havia mudado. Ela não percebia com os mesmos olhos. Cada canto do apartamento parecia ter crescido 1 milímetro. Cada parede se inclinava levemente. Como se o espaço ao redor tivesse cedido lugar a outra coisa. Algo invisível, mas presente. O espelho da sala, agora ampliado, não refletia mais só o ambiente. Refletia Clara em versões alternadas. Em pé, sentada, imóvel, de véu, sem véu, de luto, de branco. Cada imagem surgia por segundos, e depois desaparecia. Mas nenhuma era exata. Nenhuma era falsa. Todas pertenciam a ela. Ou a quem ela havia sido em alguma dobra do tempo. Havia uma Clara que ainda dormia. Outra que nunca acordara. Outra que jamais tivera filho. Ela levantou-se lentamente. O chão parecia ceder sob seus pés, como se caminhasse sobre lembranças mal solidificadas. Ao atravessar o corredor, percebeu que os espelhos dos outros cômodos estavam cobertos. Cada um com um pano preto, costurado com um símbolo, uma espiral quebrada. Clara não os cobrira. Vinícius tampouco. Aquilo havia sido feito por alguém, ou por alguma coisa, durante a noite. E, ainda assim, a casa parecia em paz. Vinícius não estava. Mas havia sinais de sua presença. O caderno na mesa. Um prato de cereal pela metade. Um boneco de pano posicionado cuidadosamente diante da TV desligada. Clara pegou o caderno. Nele, desenhos ainda mais nítidos. Não infantis. Quase técnicos. Cortes do prédio. Andares. Portas ocultas. Uma planta baixa que incluía um andar subterrâneo jamais revelado. Um detalhe chamou sua atenção. Uma sala central, marcada apenas com a letra V. Em volta dela, símbolos desenhados à mão. Olhos costurados, mãos abertas, lareiras apagadas. E, no canto inferior, uma anotação. Mamãe ainda está em mim. Eu sou a saída. Clara sentiu o sangue gelar. Não de medo, mas de reconhecimento. O prédio continuava nela. E começava agora a se expandir através de Vinícius. Ela foi até a janela. Lá fora, a rua parecia normal. Pessoas passavam, carros seguiam. Mas algo estava errado. O reflexo no vidro mostrava outra coisa. Uma rua espelhada, onde todos que caminhavam tinham o rosto de Clara, ou variações dela. Crianças, velhos, mulheres jovens, todas elas com o mesmo olhar. Ela piscou, e o reflexo desapareceu. Mas sabia que não era alucinação. Era transbordamento. O prédio estava saindo de si. E ela era o canal. Ao caminhar até a cozinha, encontrou algo novo. Uma porta. Uma que não existia antes. Pequena. De madeira clara. Sem tranca. No lugar da maçaneta, um espelho circular. Do tamanho de um olho. Clara se aproximou. No reflexo, viu uma floresta. Não qualquer floresta. A mesma onde brincava quando criança, atrás da casa da avó. O mesmo campo, a mesma trilha, a mesma névoa. Ela sabia. A porta levava ao tempo. Não ao passado literal, mas a um fragmento emocional. O prédio estava testando outra vez. Ela não hesitou. Girou o espelho com os dedos. E a porta se abriu. O ar do outro lado era úmido, denso, cheio de sons. De pássaros que não existiam mais no mundo real. O chão coberto de folhas. Raízes que se moviam como tendões. O céu. Obscuro. Sem sol, mas com luz. À frente, uma casa. Pequena. De madeira. Torta. A casa da avó. Intacta. Como nas lembranças. Clara caminhou até lá.
A porta estava aberta. Dentro, tudo em silêncio. Na sala, um espelho, oval, de moldura dourada. E no centro dele, ela viu Vinícius. Sozinho. Sentado sobre um campo de espelhos partidos. Chamando por ela. Com os olhos já diferentes. Mais escuros. Mais conscientes. E ao lado dele, a mulher costurada. Sentada, como sempre, tecendo o véu. Mas desta vez, ela olhava diretamente para Clara. Com os olhos finalmente abertos. A mulher costurada, sempre imóvel nas visões anteriores. Erguia-se agora com gestos precisos, sem pressa, como quem conhece todos os limites do tempo. Seus olhos, antes selados por fios de prata, estavam abertos. Não eram olhos comuns. Eram espelhos. Duplos. Camadas sobrepostas de imagens condensadas, espelhos. Que refletiam não apenas quem olhava, mas todos os que já haviam olhado. Ela fitava Clara, não com ameaça, mas com aceitação. Como se, enfim, houvesse reconhecimento mútuo entre duas consciências do mesmo fogo. Ela então caminhou até Vinícius, repousou uma mão em seu ombro, e os espelhos nos olhos do menino se abriram também. Clara sentiu o chão sob seus pés tremer. O ar rarefez. O teto da casa da avó desapareceu, como um papel rasgado, revelando acima não o céu, mas o interior do edifício Aurora, visto de baixo, como se a floresta e a casa estivessem dentro de uma das vísceras do prédio. As paredes do mundo se dobravam. As fronteiras entre o que era real e o que era lembrança, entre o que foi e o que seria, dissolviam-se diante dos olhos de Clara. Ela não sabia mais em que direção estava caminhando, mas sabia para onde precisava ir. A mulher dos olhos espelho virou-se. E, em sua mão esquerda, surgiu algo inesperado. Um fragmento do caderno de Vinícius. Uma folha rasgada. Nela, o desenho de um novo botão de elevador. Um que Clara jamais vira. O botão tinha nome. Um nome escrito em espiral, em tinta vermelha. Clara, 13. Não era um andar. Era uma versão. O prédio começava agora a nomear não lugares, mas consciências. Variações de si. Clara tentou falar, mas as palavras saíam líquidas. Transformavam-se em fumaça antes de tocarem o ar. Vinícius a olhava fixamente. Ele não parecia triste, nem assustado, apenas desperto, como se tudo o que acontecerá até então tivesse sido apenas a infância de sua memória, e o que começava agora fosse o verdadeiro nascimento. A mulher então falou, mas não com voz, com presença. Clara a escutou dentro do próprio peito. O espelho acordou. Agora, ou você esquece tudo e volta ao mundo comum, ou caminha até o núcleo e aceita ser pilar. Clara tremeu. Pilar. Sabia o que isso significava. Tornar-se estrutura. Memória viva. Parte do edifício. Deixar de ser passageira. Deixar de buscar. Tornar-se guardiã. Sentir tudo e esquecer nada. Jamais sair. Jamais morrer. Jamais adormecer. Vinícius deu um passo à frente. A casa começou a se desintegrar. A floresta desapareceu. O chão tornou-se vidro líquido. E abaixo deles, a cidade. Refletida. Mas com um detalhe terrível. Cada espelho de cada casa, de cada janela, de cada olho humano, começava a brilhar em uníssono. O prédio estava transbordando. Clara entendeu. A estrutura crescia. Não mais apenas verticalmente, mas por reflexo. A cada espelho tocado por uma Clara, um novo elo se criava. Um novo corredor se abria. Um novo véu era costurado. E Vinícius estava no centro. A mulher dos olhos espelho estendeu as mãos. Um véu novo apareceu. Fino. Escuro. Levemente azul. Ela o entregou a Clara. Clara sentiu o tecido. Era feito de lembranças. Fragmentos de sua mãe, da infância, da dor do parto, da primeira febre do filho, da primeira risada, do último suspiro da avó, da primeira palavra esquecida,
Do nome jamais dito, tudo costurado com cuidado. Meticuloso, cruel, necessário. Ela segurou o véu. Vinícius se aproximou. E sussurrou com voz humana, Clara. Se você for, eu também vou. Mas Clara não sabia se ele falava de ir embora ou de permanecer. Não importava mais. A decisão não era escolha. Era aceitação. Ela girou o véu nas mãos. Vestiu-o. E o mundo mudou de novo. O véu que Clara vestira parecia pesar ao mesmo tempo que a aliviava. Era um manto tecido com as dores e memórias de gerações. Mas também com a promessa de continuidade. Cada fio carregava um fragmento de existência. E cada fragmento parecia pulsar, junto ao coração do edifício. Ela sentiu a pele se transformar em superfície translúcida, como vidro fosco, e pela primeira vez, compreendeu o que significava tornar-se pilar, não um corpo estático, mas uma entidade viva entrelaçada às veias do prédio. Uma consciência fragmentada espalhada por cada sombra, cada reflexo, cada suspiro de madeira velha e concreto estaladiço. Vinícius estava ao seu lado, um reflexo de luz e sombra, mas mais real do que nunca. Ele segurava sua mão, e o calor que sentia ali era um fio invisível que ligava passado, presente e futuro, um laço tecido no espaço entre mundos paralelos. Juntos, eles avançaram por um corredor de espelhos iridescentes, onde cada reflexo mostrava uma versão diferente da história. Uma vida alternativa onde o prédio nunca existira, ou onde Clara jamais tivera dúvidas. O corredor parecia se estender infinitamente. Uma serpente espiralando em sua própria cauda, envolvendo a mente de quem ousasse olhar para dentro. No fim do caminho, encontraram uma porta simples, de aço escurecido. Sem qualquer identificação, apenas um leve brilho emanava das frestas. Clara sentiu o cheiro do ferro quente e um som distante, como um tambor antigo, ritmado, quase hipnótico. Era o núcleo do Aurora. O coração pulsante que mantinha vivo o véu da memória e o fio da sanidade. Ela hesitou, não por medo, mas porque sabia que, uma vez atravessada aquela porta, nada mais seria igual. Ela deixaria de ser mera visitante, para ser parte da arquitetura mental do edifício. Com a respiração contida, empurrou a porta. Dentro, um espaço circular, quase vazio, exceto por um grande prisma translúcido suspenso no centro, irradiando uma luz fria e impenetrável. Dentro do prisma, um turbilhão de imagens, sons e sensações se fundiam. Vozes de antigos moradores, memórias perdidas, sonhos abortados. E fragmentos de Clara, sua infância, o nascimento do filho, os momentos que escolhera esquecer, tudo junto, comprimido, como um núcleo de tempo condensado. Era a essência do prédio. A alma viva que exigia sacrifícios para se manter inteira. Vinícius soltou sua mão. Olhou para Clara com uma mistura de ternura e tristeza. Se aceitar, você será mais que memória. Será o edifício. Sua voz parecia ecoar não só no espaço, mas dentro da mente dela. Uma promessa e uma sentença ao mesmo tempo. Clara sentiu uma corrente invisível puxando-a para dentro do prisma. Era como ser puxada para um oceano de vidro e silêncio, onde o tempo não existia e o espaço se dobrava sobre si mesmo. Ela sentiu o peso das escolhas, o peso da eternidade. Mas também sentiu a necessidade de resistir, de não se perder completamente. Uma última vez, olhou para Vinícius e disse, com a voz firme: se eu me tornar o pilar, que seja para proteger, não para aprisionar. O prisma brilhou intensamente. O espaço tremeu. E Clara desapareceu. No corredor de espelhos, um reflexo se quebrou. Vinícius sorriu, sabendo que a luta havia apenas começado. Quando Clara desapareceu no prisma translúcido que irradiava uma luz fria e impenetrável, o espaço ao redor dela pareceu evaporar, dissolver-se numa névoa espessa e silenciosa que carregava consigo o peso das memórias acumuladas ao longo dos séculos naquele edifício que parecia respirar, pulsar e viver de uma forma que nenhuma estrutura física deveria ser capaz. As paredes do núcleo tremiam como se cada fibra da construção, cada partícula de concreto,
cada grão de poeira ancestral estivesse respondendo a um chamado invisível e inevitável, e uma corrente elétrica, quase imperceptível, porém poderosa, se espalhou pelos corredores infinitos do Aurora, tocando todos os espelhos, sombras e sussurros, despertando-os do sono silencioso em que jaziam. Vinícius ficou ali, no limiar entre o real e o etéreo, sozinho naquele espaço suspenso e estranho, sentindo o peso esmagador da ausência repentina de Clara e, junto a isso, a responsabilidade silenciosa que acabará de herdar, embora não compreendesse, ainda, o significado completo daquele fardo. Era como se o silêncio no lugar carregasse dentro de si o grito sufocado de todas as memórias, de todos os ecos das vidas entrelaçadas ao longo do tempo, que agora pulsavam em uníssono no coração do prédio que silenciosamente o aceitava como pilar. Um guardião recém-nomeado, um fragmento vivo de sua alma, uma presença que deveria sustentar toda a estrutura mental e espiritual daquele lugar proibido. No corredor que parecia se estender até o infinito, os reflexos nos espelhos começaram a se agitar, a ondular, revelando fragmentos dispersos das vidas daqueles que, antes de Clara e Vinícius, haviam cruzado os limiares do Aurora, personagens cujas histórias permaneciam incompletas, envoltas em névoa de esperança e desespero, amor e dor, medo e redenção. Eram como um mosaico vivo, pulsando e respirando em um ritmo que correspondia ao próprio coração do prédio, enquanto Vinícius sentia o toque dessas vozes, ecos distantes, mas intensos, carregados de emoções profundas, que se infiltravam em sua mente como sussurros urgentes, convites velados para conhecer segredos que jamais deveriam ser desvelados, mas que agora, inescapavelmente, lhe pertenciam. A casa da avó, que durante anos permaneceu como uma lembrança difusa em sua memória, ressurgiu clara e nítida em sua consciência, envolta por uma atmosfera quase onírica, e ao seu lado, silenciosa como um presságio, a mulher dos olhos espelhados surgiu novamente, como uma presença ancestral, sem dizer palavra, mas movendo-se com uma graça inquietante. Ela apontava para um corredor que parecia não existir naquele espaço-tempo, uma passagem oculta, escondida nos interstícios da realidade, um caminho que poderia levar Vinícius a respostas esquecidas, ou talvez, a perder-se para sempre nas entranhas do tempo e do espelho. O véu que Clara deixará para trás, tecido de lembranças e fragmentos de vida, pulsava em sua mão com uma vibração quase palpável, e ele sentiu o peso daquela promessa. Ser não apenas um espectador, mas a ponte viva entre o passado e o futuro do Aurora, entre a memória e o esquecimento. Cada fibra do tecido parecia vibrar com um murmúrio de vozes antigas, de histórias jamais contadas, de dores eternas que permeavam o prédio e que agora começavam a brotar como uma nova seiva no corpo dele. Enquanto isso, no apartamento 903, o ambiente parecia um palco onde tudo seguia seu ritmo próprio. As luzes piscavam suavemente, como se respirassem, o relógio marcava incessantemente 6h06, como um coração que nunca parava de bater, uma lembrança constante de que ali, entre aquelas paredes e reflexos, a história continuava, perpetuamente incompleta, sempre em transformação, um ciclo infinito de começo, meio e fim entrelaçados num espelho que refletia não só imagens, mas a própria alma de quem o encarasse. Vinícius compreendia agora que o edifício era mais que uma simples construção física. Ele estava vivo, um organismo feito de memórias, emoções e tempo, e que seu papel já não era o de uma vítima, nem o de um mero passageiro, mas o de guardião, talvez até mesmo de criador. Uma entidade responsável por tudo aquilo que os espelhos podiam refletir ou esconder, por todas as histórias que o Aurora ainda teria que conter, por toda a luz e sombra que se entrelaçariam naquele lugar onde realidade e sonhos se confundiam. E assim, naquele instante suspenso entre passado e futuro, entre memória e esquecimento, Vinícius sentiu seu próprio reflexo se fragmentar nos espelhos do corredor, multiplicando-se em infinitas versões de si mesmo. Algumas ainda crianças, outras já envelhecidas, outras apenas sombras, e cada uma delas carregava o peso, a dor, a esperança, a promessa e o mistério do edifício Aurora. O prédio respirava. E ele, agora, também. O preço da eternidade. O silêncio dentro do núcleo era absoluto, como se o tempo tivesse se congelado em uma página em branco, prestes a ser escrita, mas ao mesmo tempo, tudo vibrava em frequências invisíveis, um zumbido profundo e antigo que parecia pulsar direto nas veias do edifício. Vinícius sentia cada pulso como uma onda de energia que atravessava seu corpo, conectando a tudo, aos espelhos, às paredes,
as vozes dos que vieram antes, e a própria Clara, agora parte daquele todo imenso e implacável. Ele estava ali, entre o vazio e a eternidade, um guardião que não podia mais fugir, preso numa escolha que não era só dele, mas de todos os que já haviam se perdido no reflexo. O prisma que guardava a essência do Aurora começou a mudar de forma, expandindo-se, envolvendo Vinícius em um manto de luz que mais parecia um abraço e uma prisão ao mesmo tempo. Seu corpo tornou-se translúcido, as bordas desfocadas, como se ele próprio estivesse sendo fundido à estrutura viva do prédio, uma peça-chave invisível na engrenagem que mantinha a ilusão da realidade. Ele ouviu uma voz, não uma voz comum, mas a conjunção de todas as vozes, um coro espectral que sussurrava segredos impossíveis de decifrar, e que lhe prometia poder, mas também a perda irrevogável de sua liberdade. No meio daquele turbilhão, o véu que Clara deixará para trás reapareceu, agora envolvido em chamas frias que não queimavam, mas transformavam, cada fio brilhando com memórias de vidas esquecidas, promessas quebradas e verdades não ditas. Vinícius soube que vestir aquele véu significava aceitar não apenas o papel de pilar, mas o peso da eternidade, de ser um guardião que vê tudo, lembra tudo, e nunca pode deixar o prédio, nunca pode fugir do espelho que reflete a alma de todos. Mas havia um instante, breve e fugaz, onde Vinícius sentiu um clarão de humanidade, uma fagulha de resistência, a lembrança da Clara que amava, da vida que desejava proteger, e mesmo diante da vastidão daquela prisão infinita, ele fez uma promessa silenciosa, um juramento sussurrado para o vazio. Não serei apenas parte do Aurora. Serei sua voz, sua memória, sua esperança. E então, uma luz branca inundou o núcleo, cegante e profunda, e tudo desapareceu. Vinícius despertou. Não mais um menino, não mais um espectador, mas o novo pilar do edifício Aurora. Um fragmento eterno do espelho. Na penumbra do apartamento 903, a luz do relógio parou novamente em 6h06, enquanto um reflexo surgia no espelho da sala. Uma silhueta feminina, indistinta, mas que segurava um véu costurado com fios de prata. Era Clara. Ela sussurrou, como um vento distante. O fim é apenas o começo.